Na porção dessa semana, a gente lê sobre um ato de vingança que Deus exige de Moisés. O significado cabalístico desse ato será o alvo da nossa discussão. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Essa semana nós estamos lendo duas parashiot juntas, Matot e Masei. E na porção de Matot aparece escrito que depois que o povo de Israel pecou com as mulheres midianitas, Deus aparece para Moisés e ordena que ele se vingue dos midianitas, pelos israelitas, em nome dos israelitas. E depois Deus continua dizendo que Moisés então vai morrer, vai se juntar ao povo dele, é a expressão que se usa. Tem um cabalista chamado Zera Shimshon que faz uma pergunta muito interessante. Por que Moisés que precisava se vingar dos midianitas? Por que justo ele? Depois de Moisés, a gente sabe que o próximo líder era Josué. Josué, para conquistar Israel, por exemplo, teve que lutar contra 31 reis. Não mudaria nada se ele tivesse que lutar com mais um rei, se ele tivesse que lutar com os midianitas para deixar Moisés ir embora em paz. Então por que justo Moisés precisava executar essa vingança, esse último ato antes de morrer? E o Zera Shimshon explica que existe um conceito cabalístico aqui. Ao ir fazer guerra contra uma nação, o líder que vai conduzir o povo na guerra precisa ter uma ligação com a nação contra quem se vai batalhar. Caso contrário, não dá para ganhar a guerra. É por isso, por exemplo, que Davi, que veio de Ruth, que era moabita, foi quem foi guerrear e eliminar os moabitas. Ou, outro exemplo, Josué, que eu acabei de falar, Yoshua bin Nun, por que é ele que luta contra 31 reis? Porque ele casou com uma mulher chamada Rahav, que era uma prostituta da terra de Israel, e que tinha em si a energia de muitas das nações que precisavam ser conquistadas. Josué se conectou com isso. Então, no nosso caso em pauta, Moisés foi criado em Midian, depois de fugir do Egito. Então era ele que precisava se vingar de Midian, dos midianitas. Bom, entendido o princípio, parte 2 da pergunta. E o que nós aqui temos a ver com isso, onde esse conceito se aplica na nossa vida? Para entender, antes eu vou trazer um conceito da parte legalista do judaísmo, da Halachá. Vamos supor que eu tenho um rolo da Torá, um pergaminho da Torá, que é um objeto sagrado para o judaísmo, certo? Se eu fizer um invólucro para esse pergaminho, como um estojo, uma caixa para guardar esse pergaminho, e amanhã eu precisar descartar esse rolo da Torá, o rolo precisa ser enterrado, É assim que a gente se desfaz de coisas sagradas. E a caixa ou o estojo também precisa ser enterrado. Por quê? Porque é um objeto que não tem santidade em si, mas ele foi usado para algo da santidade. Então ele pega ou ele absorve a santidade. Agora vamos ver um outro caso. Vamos supor que por algum motivo eu guardei esse rolo da Torá num buraco, num muro, um buraco numa muralha. Eu posso derrubar esse muro? Segundo a lei judaica eu posso. E aí você pode perguntar assim, mas por quê? Esse muro não estava servindo de proteção para o pergaminho? Ele não seria como o invólucro, como o estojo que eu fiz? Na verdade, o muro, pessoal, ele não protege o pergaminho. O muro tem umidade, tem pó, tem sujeira, ele fica exposto às intempéries do tempo. Então é justamente o contrário, Ele é uma caixa, entre aspas, que estraga o pergaminho, Ele mais prejudica do que ajuda o pergaminho. Então qual que é o princípio da lei aqui? Se é um invólucro que protege algo sagrado, eu considero esse invólucro também santo, também sagrado. Se, no entanto, esse invólucro estraga o objeto, eu considero esse objeto comum, esse invólucro comum. Então, voltando para a nossa discussão, Vamos pensar nas almas que nós falamos. Quando Moisés cresce em Midian, quando Davi nasce no meio dos moabitas, quando Josué se casa com Rahav, a prostituta, essas almas estavam em invólucros, envolvidos nos povos aos quais eles se uniram, aos povos nos quais eles foram, como se fossem as casas deles. Esses povos, eles protegiam essas almas elevadas ou eles faziam mal e estragavam essas almas? Se essas nações ajudavam, elas passariam a ser nações santas. Se essas nações, por outro lado, atrapalhavam, elas continuavam sendo nações normais. Então Deus aparece para essas almas, Davi, Moisés, Josué, e diz o quê?
Se você, Moisés, não for guerrear com Midian, você está mostrando que Midian não te fez mal algum e que você não tem nada contra eles. Você está mostrando que crescer entre eles foi ou neutro ou até positivo e que te ajudou. Se você, Davi, não guerrear contra os moabitas, é sinal de que tudo ok, que eles te ajudaram. Né? É isso que você está passando de mensagem. Mas no momento, então, que essas almas vão lutar contra esses povos, é como se elas estivessem falando: essas nações me fizeram mal, de algum modo. E não é um benefício que eu tive na vida, viver entre elas ou nascer no meio delas. Bom, dito tudo isso, agora sim conseguimos chegar ao ponto que eu coloquei lá atrás. O que isso tem a ver conosco, né? Qual é a relação dessa discussão toda conosco? Bom, nada mais, nada menos, pessoal, que, segundo a Kabbalah, cada um de nós é um livro da Torá. Cada um de nós é um pergaminho da Torá. A nossa alma é um pergaminho da Torá. E os nossos atos, pessoal, são um invólucro, são o estojo que reveste essa nossa alma. Por quê? Porque os nossos atos são feitos com o quê, pessoal? Com o nosso corpo, que por sua vez reveste a nossa alma. A questão aqui que eu queria colocar então é: se os nossos atos se tornam sagrados porque eles estão protegendo a nossa Torá, a nossa alma, ou se eles se tornam atos comuns e ordinários porque eles estão fazendo mal para a nossa Torá, para a nossa alma. Tá dando para entender? Usando a metáfora bíblica, os nossos atos são atos de Israel ou são atos dos outros povos? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente sabe que na Kabbalah, cada um dos outros povos que não são Israel e que são mencionados no texto bíblico representam atitudes nossas pouco interessantes, atitudes indesejadas, né? Nos termos que a gente está falando aqui, são atitudes que estragam a nossa Torá. Então, qual é a questão? Se nós percebermos que o nosso corpo e os nossos atos estão acabando com a nossa alma, atormentando a nossa alma, estragando nossa alma, impurificando nossa alma, como fizeram com o povo, os midianitas, os amalequitas, os moabitas, eu tenho que ir guerrear contra eles. Eu tenho que guerrear contra esses atos, percebe? E com isso, dá para entender, inclusive, por que o princípio cabalístico diz que eu só ganho a guerra contra um povo se eu tiver alguma ligação com aquele povo, correto? Porque aí eu estou lutando contra um ato ou contra um comportamento que eu já tenho manifestado em mim. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.